Irmãos queridos, Provérbios capítulo 6, os versos de 1 a 11 hoje. Provérbios 6, os versos de 1 a 11. Pecado condena na vida futura e empobrece nessa. Provérbios capítulo 6, os versos de 1 a 11. Nós faremos essa leitura de forma alternada, irmãos, e o verso de número 11 é uma só voz, mesmo a congregação do Senhor Jesus assentada como está. Leamos. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, agora, pois, faze isso, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Oremos. Amado Deus, bendito seja o Senhor que reúne o teu povo para falar-nos ao coração. Ó Deus, quão clara é a Escritura, e nesse momento nós gostaríamos que o Senhor a cravasse no nosso peito, que sejamos indesculpáveis diante de Ti pelos alertas que o Senhor nos fará. Ó Deus, sê bendito, ó Pai, e produz salvação até com um texto de exortação. Faz, ó Deus, porque a palavra é Tua e ela jamais tornará vazia. Instrui a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus clamamos. Amém. Irmãos, eu confesso que depois de ter o privilégio de esmiuçar o texto sagrado, a visão que apropria-se é muito contundente. Aí nós lemos o texto e, Senhor, como é que algumas pessoas não ouvem? E a tônica aqui é, de novo, ouve, filho meu. Ouve, porque depois não poderá dizer que ninguém te avisou. A partir dessa perícope, ouve, meu filho, não vai estar mais presente nessa, mas ouve, põe sentido, aprende e não diga depois que não foi avisado. A partir de hoje, não diga que você não foi avisado quanto ao ser fiador de alguém, avalista de alguém. Não diga que você não foi avisado quanto à preguiça. Não diga, porque você não vai poder dizer mais. Irmãos, pecado, aquilo que vai contra aquilo que Deus acabou de dizer, pecado condena na vida futura e empobrece nessa. Muito bem. Se você insistir em ser avalista de alguém, você está em pecado e empobrecerá. Se você insistir em ser preguiçoso, em corroborar a preguiça, você empobrecerá. William Walton, lá da Inglaterra, conta que ele sentou numa tarde num parque no norte daquele país e ao lado dele tinha um velho com uma cicatriz profunda no rosto e ele perguntou, porque se tratava de uma cidade de mineiros que trabalham nas minas mesmo, não das Gerais, aqui do Brasil, perguntou, foi um acidente em alguma mina? E o velho, com um brilho estranho nos olhos, disse assim, não, moço, essa cicatriz foi deixada por uma garrafa quebrada, quando na minha mocidade eu seguia o general William Booth, fundador do Exército da Salvação. Eu tenho orgulho dessa cicatriz. Quando eu leio as Escrituras, eu não me envergonho do Evangelho, diz William Walton. Sim, recordo envergonhado quando não diminuto têm sido os meus esforços e quão fraca a minha resistência contra o mal
em nome do Senhor Jesus. A cicatriz honrosa que aquele homem trazia no rosto era, sem dúvida, resistência até o sangue, e a maioria de nós não precisa hoje em dia sofrer a tal ponto. Mas se quisermos realmente avaliar a nossa resistência ao pecado e ao mal, temos de olhar para a cruz de Cristo e lembrar que Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Não devemos nos alegrar pela sua obra redentora em nossas vidas e ter orgulho dos conflitos que enfrentamos em seu nome? Então, irmãos, nós sofremos, não por causa de Cristo, nós temos sofrido por causa de teimosia. Temos sofrido por não ouvirmos as Escrituras e nem darmos atenção ao poder de Deus. Meu irmão, é só um aval, é só uma preguicinha. Mas você está disposto a ser ensinado hoje a não empobrecer, a não ser condenado? Você sabia que entre os discípulos de Cristo havia um zelote? Zelote é aquele que matava às escondidas. Ele trazia uma pequena adaga, colocava no pescoço da vítima e puxava. Um dos discípulos de Cristo era um zelote. O outro era um traidor. O outro era um incrédulo. E assim nós podemos, dizendo deles. Mas uma das características que o Senhor Jesus não abriu mão é que nenhum deles estava à toa na vida esperando a banda passar. Nenhum. Nenhum come e dorme. As Escrituras instam ao trabalho, irmãos. Por exemplo, em João 5,17, mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sequer cochilam, eles trabalham. Somos discípulos de Cristo, então, por silogismo, nós também devemos ser trabalhadores. E qual é a qualidade do tipo de serviço que nós devemos apresentar? Nós acabamos de cantar, irmãos, aquele hino maravilhoso do Logos, que as minhas obras sejam a minha lida. Quer dizer, eu tenho que me preocupar com aquilo que eu faço para honrar o nome do Deus que eu digo que eu sirvo. Colossenses 3,23 vai nos dizer assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Nós estamos servindo ao Senhor Jesus, irmãos. Então, a prática da fé bíblica reformada é trabalhar muito, para não ser pesado ao irmão, mas para ter e economizar a fim de vencer os momentos difíceis e socorrer o irmão nosso que está precisando. Essa é a tônica da nossa fé. Trabalhar muito para investir no reino de Deus e testemunhar como os melhores profissionais do mercado. Não somos incautos, irmãos, não somos aqueles do ópio do povo, nós somos os que fazem o melhor trabalho, como se para Deus o fizéssemos. Então, sob a tônica, trabalhe muito, cuidado para não ser avalista. Trabalhe muito, cuidado para não ser avalista. Os versos de 1 a 5, vamos ler, irmãos, e eu vou deixar vocês lerem, porque aí eu estou transferindo a responsabilidade mais ainda para vocês. 6, de 1 a 5, vamos lá? Filho, livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Trabalhe muito e tome cuidado para não ser avalista. Matthew Henry, o puritano que comenta esse texto, ele diz assim, evite garantia de segurança. Por meio dela, a pobreza e a ruína são frequentemente trazidas às famílias, o que tira o conforto nas relações que ele recomendou no capítulo anterior. Ou você acha que você poderá confortar a sua mulher para que ela seja doce,
tendo você avalizado um amigão que levou vocês o conforto da casa e a paz financeira? Vai tentar explicar para sua esposa depois? Vai? Por esse texto, você deve considerar a fiança como uma armadilha e recusá-la de acordo com os versos 1 e 2. Fique vermelho uma vez para não ficar roxo a vida inteira. Irmão, não presta. Se a Bíblia coloca o nome de veneno num pote, você nunca vai encontrar doce ali dentro. Nunca. Sabe o que é um aperto de mão da parte B do verso de número 1? É quando você diz assim: toca aqui, eu garanto o meu amigo. Se ele não pagar, eu pago. Já ouviu isso? Dos versos de 3 a 5, há 4 mandamentos aqui. Verso 3, faça agora, importunes o seu amigo para que ele pague a dívida, e não o deixe esquecer que é ele quem deve, não você. Então, ferrinho de dentista, você foi avalista? Olha lá, hein? Irmãos, nessa cultura aqui, diferente da nossa, nós não estamos falando apenas de dinheiro, não. Se você ficasse devendo, o sujeito encostava, levava a esposa e os filhos como pagamento. E se não desse, levava o sujeito junto. É isso que está escrito aqui. Percebe a armadilha? Você estava bem, sem dever nada, e de repente você deve muito mais do que pode pagar por causa de amigo. Verso número 4, o texto diz assim: não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Quer dizer, não descanse enquanto houver essa dívida, não durma direito, porque você não sabe se o devedor principal a liquidará. Verso 5, livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Quer dizer, insta em pegar uma contragarantia, não só segue porque o caso é grave. O quanto uma gazela esperneia e dá coices, o quanto, na hora que ela foi pega, ela luta para sair fora. Não descanse até resolver a questão. Você foi pego, fez bobagem, e agora? Agora ouça a palavra do Senhor no Salmo 124, 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Ore muito, meu irmão, e entregue na mão de Deus, para você não chegar ao fundo disso aqui. Confie em Deus para que Ele minimize o estrago. Mas como nós devemos entender isso? Nós devemos pensar que seja ilegal, em qualquer caso, se tornar fiador de alguém? Porque alguém já deve estar falando aí: pastor, mas eu não posso ser fiador de ninguém, irmãos. Pode ser uma peça de justiça ou caridade, sim, irmãos. Uma peça de justiça. É um irmão que está precisando, é alguém que você pode pagar a dívida, então você é avalista. Porque se você não puder pagar a dívida, você não pode ser avalista. Esse é o termômetro. É um irmão, é alguém chegado, e eu, como ato de justiça ou caridade, e não de imprudência, por favor, hein? Paulo foi avalista de Onésimo, junto a Filemão. Paulo foi avalista, irmãos. Podemos ajudar um jovem nos negócios, que sabemos que é honesto, que é diligente? Claro. Podemos ajudar uma viúva? Claro. Podemos ajudar um órfão? É isso que Deus espera da igreja. Mas não de forma leviana. Então, espera aí, eu vou fazer conta aqui, porque se isso aqui der errado, eu tenho como saldar. Mais uma vez, esse é o parâmetro, hein, queridos? Por favor, hein? Então, irmãos, sem prejuízo de nós mesmos, primeiro, é sabedoria de todo homem evitar dívidas todo quanto possível. Eu vou repetir, irmãos. Sabe qual é a máxima do mundo hoje? Você merece, se endivide. Compramos o que não precisamos com dinheiro que não temos para impressionar quem nós nem conhecemos. Compramos o que não precisamos com dinheiro que não temos para impressionar quem nós nem conhecemos. Então é mister que todo homem crente não produza dívidas.
Isso é um estorvo para ele, embaraça no mundo e coloca em perigo. O tomador do empréstimo é servo do credor e se torna seu escravo. Os cristãos, portanto, que são comprados por preço, não devem dever nada a ninguém, a não ser... Segundo, é grande tolice nos enredarmos com pessoas necessitadas e ficarmos presos por suas dívidas, aqueles que estão sempre pegando dinheiro emprestado e jogando, como diremos, de um lugar para o outro, de um buraco mais fundo para o outro. Mais ou menos o seguinte, de forma rasgada. O sujeito não tem limite. Ele gasta o tempo inteiro mais do que ele ganha. Você vai entrar na dele junto com ele? Não é maldade não, meu irmão. É você chegar e dizer o seguinte, olha, não vou com você. E diante de Deus, fique em paz. Irmãos, eu só dou aval para quem eu posso pagar dívida. Só. E eu só emprestava quando o dinheiro estivesse sendo como dado. Dinheiro emprestado como dado. Então, só avalize, só empreste, se você puder ficar sem aquele dinheiro, sem aquele recurso. E se alguém falar alguma coisa, dê o meu telefone. E fala assim, ó, foi o pastor da minha igreja que me orientou a fazer assim, o nome dele é tal, o WhatsApp é tal, o telefone é tal. Pode falar com ele. Nós vamos responder nos termos bíblicos, irmãos. E ponto. Trabalhe muito. Em segundo e último lugar, irmãos, tenha a formiga como seu modelo. Trabalhe muito e tenha a formiga como seu modelo. Versos de 6 a 11, vamos juntos? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, Um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade. Trabalhe muito e tenha a formiga como seu modelo. Nesses versos, Salomão dirige ao preguiçoso que ama a comodidade, vive ocioso, não se porta com os negócios, não se apega a nada, não faz nada acontecer e, de uma maneira particular, é descuidado dos negócios de religião. Então, o sujeito é aquele, conforme nós lemos no nosso presente diário, que o conselho dá para todos os lares dessa igreja fazer culto doméstico, e depois vem chorando. Se vocês não estiverem fazendo culto doméstico, vão vir chorando. Uma das lições dessa semana é: estou doido que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. Estou doido para que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. Foi uma das lições. E tem gente assim, irmãos. A preguiça é tão certo para a pobreza, embora não seja um caminho tão curto, quanto a imprudente insegurança. Porque a insegurança da imprudente é de um dia para o outro você, né? E a preguiça não, a preguiça vai roubando devagarzinho, mas ela vai roubando. Ele fala aqui com o preguiçoso, a título de instrução, nos versos 6 a 8, ele o manda para a escola, pois os preguiçosos precisam ser educados. Irmãos, eu preciso, assim, às vezes eu tenho uma missão difícil, irmãos, vontade de dividir com os auxiliares, porque eu pego algumas partes mais duras, né? Aí o pastor é duro, né, irmãos? Mas tem jeito. Pais, pela total depravação dos seus filhos, inata, seus filhos tendem à preguiça. Tem alguém na sua casa que lava a vasilha, sai saltitante assim, igual o Henry, né? Sai saltitante, feliz assim para lavar a vasilha? Você sai para lavar a vasilha? Não, pois é. Encher 1 litro d'água para colocar na geladeira. A gente achava que acontecia só lá em casa. Está cheio de preguiçoso, irmãos. E é assim mesmo. Irmãos, nós temos jovens com 30 anos, 35 anos, com mestrado, o sujeito começou a fazer doutorado e está dentro de casa ainda. Sabe aquela porta da gaiola que se abre assim e fala assim, filho, voa.
voa. Tem que ser, irmãos. Nós precisamos dar aos nossos filhos a responsabilidade que Deus nos deu. Nós somos uma geração que comia ossos, continuamos comendo ossos. Está errado. Nós achamos que nós vamos fazer os nossos filhos melhores sem dar trabalho para eles. Mas não vão mesmo, viu, irmãos? Irmãos, por favor, é até bom, por favor. Telefone não é coisa do diabo, mas telefone se torna coisa do diabo quando o smartphone se torna um vício, uma porta de entrada de pornografia e de um horizonte horrível para os nossos filhos. Aí o menino passa o dia inteiro com essa miséria na mão, depois o comportamento muda, você vê o menino doido. Por quê? Os filhos, no contexto bíblico, irmãos, enche aljava de filhos, né? Contexto bíblico é uma cultura agropastoril. Eram mão de obra para a fazenda. Mão de obra não é filho come e dorme, preguiçoso. O filho não empobrece o seu pai. Filho nos ajuda na manutenção da casa. Ah, mas hoje eu não moro na roça. Mas filho pode jogar lixo fora, filho pode limpar as coisas lá em casa? Pode, pode. Mão de obra barata, né, pai? Não, você vai trabalhar. Salmo 127, 5, né, irmãos? É isso aí, filhos são herança do Senhor. Portanto, pais de preguiçosos e preguiçosos, dá com a sabedoria o você se espelhar na formiga. A natureza é uma bênção, irmãos. Veja a natureza. Bicho que não corre atrás vira comida dos outros. Passarinho, irmãos, que não tem boleta para pagar, levanta antes do sol nascer. Não é assim? E o sujeito dorme. Ô, irmãos, tem um negócio que me mata de raiva, viu? Mas esse me mata de raiva com força. Tem gente que me liga às 11 horas da manhã e fala assim, pastor, estou te acordando. Aí eu olho para um lado, olho para o outro, respiro assim, eu tenho certeza que a ponta da orelha fica vermelha. É bom que a pessoa não pode ver, né? Porque é o seguinte, gente, se o pastor está lendo, o pastor não faz nada não, só fica lendo no gabinete, né? Se está andando na rua, está passeando. Então, já estou acostumado, mas se vocês puderem me ajudar, 11 horas é difícil, viu? Irmãos, o avião beluga. Avião beluga é aquele bicho grandão, né? Que carrega outras aeronaves. Então, modelo da natureza. A maior forma aerodinâmica não é de pássaro, é de peixe. Então, na natureza, nós podemos tirar exemplos. E o homem é inteligente, na natureza nada se cria, tudo se copia, né? Então, é um negócio bom demais, irmãos. Gestão de pessoas. A formiga, diz o verso, não tem chefe. É high performance a formiga. Não precisa ninguém chegar, ficar cutucando a formiguinha, não. É high performance. A bichinha faz o trabalho dela, né? Que coisa feia. Funcionário crente, que o sujeito fica mandando nele o dia inteiro. Que coisa feia. Verso 9 vai dizer assim, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? O verso 10, um pouco para dormir, um pouco para pestanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. É um tempinho para dormir, um tempinho para cochilar, depois é um tempinho de braço cruzado, e o dia inteiro passou. Irmãos, vocês acham que eu também não tenho que forçar contra a preguiça, não? Esses dias deu aquela chuvinha boa semana passada, lembra? E foi justamente no domingo, né? No dia de vir para a igreja. Aquela chuvinha fininha, e aquela cama que fica falando assim, venha, né? Irmãos, nós temos que nos esforçar muito. Queridos, como é mesmo a lei da semeadura e da colheita? Aquilo que o homem plantar? E se o homem não plantar nada? Você quer colher, bonitão? Não plantou nada e você quer colher o quê? Verso 11, então, o texto termina. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. A pobreza é decorrente do pecado, e o pecado aqui é preguiça, irmãos. O Salmo 127, irmãos, é lindo o Salmo 127.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus não levanta a parede para ninguém. Deus faz com que a casa não caia. Deus abençoa. Vai construir sua casa. Ah, porque Deus toma conta da minha casa. Fecha a porta, viu, irmão? Aquilo que você puder fazer está no âmbito da tua responsabilidade. Faça, viu, meu irmão? Cumpra e depois peça a bênção de Deus. Um dos lemas da reforma, irmãos, é: ore sabendo que tudo você depende de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Lema da reforma: ore sabendo que em tudo você depende de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Pastor, o que é o homem armado do final do verso 11? É a pobreza chegar para o preguiçoso como um assaltante. Não tem o que fazer, perdeu. Perdeu a honra de trabalhar, de vencer pelo seu suor, de dar bom testemunho, de ensinar os outros a serem honestos para comer do que produzem. E, de novo, o apóstolo Paulo é indigesto, né, irmãos? O apóstolo Paulo diz assim: nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor de fadiga de dia e de noite trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos como exemplo a nós mesmos, para nos imitardes. E o apóstolo Paulo diz assim de forma sutil: quem não trabalha... Irmãos, depois da Covid, com a nossa recuperação, quantas vezes nós viemos pregar, trabalhar, levar cesta, só Deus sabe como. Só Deus sabe como, irmãos. Tive Covid 4 vezes. 4 vezes. Estou bom nisso, doutor, já tenho um certificado de doutor no assunto. Agora, irmãos, se eu quisesse ter ficado em casa, provavelmente eu não teria pegado Covid tantas vezes. Mas e aí, meu irmão? Quer dizer que com uma possibilidade eu vou deixar de trabalhar? Não, irmãos, não. Que Deus nos dê trabalho muito. Cuidado para não ser avarista, tenha a formiga como seu modelo. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Veja se na criação Deus fez alguém para ser ocioso. Ou melhor, fez sim. Deus fez uns bichos chamados parasitas. Parasitas. Você gostaria de ter esse nome? Quando é que você leu que Jesus estava à toa na vida? Você já leu algum texto falando assim, e Jesus estando à toa? Todos os textos, e tendo Jesus se levantado, e tendo Jesus feito, e tendo Jesus. Então, Jesus disse assim, enquanto é dia, enquanto nós estivermos nessa vida, aproveite. Quando você estiver no céu, eu fico imaginando, né, que de vez em quando a gente conversa sobre isso lá em casa. Eu vou poder dormir até dizer chega, e eu fico morrendo de rir, porque não tem noite no céu, vai ser dia porque a luz de Deus brilha sobre nós. Ah, porque eu vou comer isso assim, assim, não engorda. A Bíblia diz que nós vamos comer do fruto da árvore da vida, é a única coisa que eu encontrei até agora que a gente vai comer. Sorvete que não engorda, não vi lá ainda não, Nani. Então, irmãos, aproveitemos enquanto é dia, para poder fazer o que nós podemos fazer. E Paul Stevens nos deixa essa frase assim: o mais importante é o como e não em que trabalhamos. Podemos ser tentados a nos tornar, por meio do trabalho, os arquitetos da nossa própria satisfação. O workaholic tenta encontrar a realização no trabalho e não em Deus. Fisgado pela idolatria do trabalho, fica, portanto, profundamente insatisfeito. Então, nem todo lá e nem todo aqui. O trabalho é mister indissociável ao ser cristão, mas o trabalho ainda será uma bênção da qual nós dependemos tudo de Deus. Sem saúde, sem trabalho. Sem prazer em casa, do Salmo 28, o homem do Salmo 1 precisa do Salmo 128. Sem trabalho, sem saúde, sem paz, sem casa, sem emprego, não tem trabalho. Sem portas abertas para prosperar, em vão levantar cedo e repousar tarde. Meu irmão, não viva em pecado.
Não peque uma vez que você foi avisado. Pecado condena na vida seguinte e pecado empobrece nessa. Não diga que você não foi avisado. Não seja fiador e avalista. Não seja. Segundo, não seja preguiçoso. Reverendo Dercy, o senhor nos dirige a Deus na oração final, por favor? Vamos ficar de pé, queridos?